Olá, aluno! Tudo bem com você? Vamos fazer exercícios aqui da IDECAM sobre segurança da informação. A IDECAM coloca também no edital, pode ser o seu caso, segurança de dados. Bota lá na tela, vamos lá. Vamos aqui falar de segurança da informação. A primeira coisa que já tem aqui são sobre os princípios da segurança. Você não pode esquecer dos princípios básicos da segurança. A segurança tem como objetivo proteger as informações, né? Então, se perguntar o objetivo da segurança, o próprio nome diz: proteger as informações de uma organização, porque a informação é um ativo importante da organização. É um patrimônio, então se é um patrimônio, a gente tem que proteger. Então esse é o objetivo. Claro que se a gente for analisar, vários outros objetivos existem aqui. Por exemplo, proteger as informações para quê? Para dar continuidade nos negócios. Porque uma empresa que perde as informações dos seus clientes, ela está fadada aí, por exemplo, a fechar suas portas, né? Então o objetivo é proteger as informações para que a organização dê continuidade nos seus negócios, tudo bem? Agora, nós temos que lembrar os princípios da segurança, que são aqueles princípios, aquelas características importantes da informação, dessa segurança, são os pilares que vão ajudar a chegar nesse objetivo. Então aqui nós vamos lembrar da CIDA. Aí você fala, que CIDA, professor? CIDA, confidencialidade, que tem a ver com o quê? Com o sigilo da informação, garantir que a informação seja acessada. Vou até colocar palavras-chave aqui. Garantir que a informação seja acessada apenas por pessoas autorizadas. Essa é a confidencialidade, ao pé da letra. A integridade é outro princípio que garante a inteireza das informações, garante que a informação não seja modificada, alterada, violada, inteireza da informação não seja alterada. Então, quando um hacker invade um sistema de um banco, por exemplo, e altera a informação lá, está faltando o princípio da integridade. E quando ele acessa e visualiza a informação sem alterar, garante a confidencialidade. Garante a confidencialidade não, né? Afeta a confidencialidade, né? Fere a confidencialidade. E aqui nós estamos dentro do princípio da disponibilidade, na letra D, ó. É garantia de que a informação esteja disponível sempre que necessário buscá-la, tá? Garante que a informação esteja disponível para acesso sempre que necessário buscá-la. Por isso que quando o sistema está fora do ar, está ferindo o princípio da disponibilidade. A informação não está disponível quando a pessoa quis acessar o cliente, por exemplo. E aqui a autenticidade, que garante que a informação e que aquela pessoa que está dispondo da informação, ela é realmente autêntica, original, né? Então tem a ver com identidade. A identidade é a identificação, né? Eu me identifico, você sabe que eu sou quem eu estou dizendo ser, como uma biometria, uma senha, né? Isso tudo é princípio da autenticidade, uma assinatura digital, né? Então, esses são os princípios básicos. Além desses princípios básicos, se cair na tua prova não repúdio quer dizer o princípio que garante que as pessoas não neguem. É a não negativa de autoria. Então garante, por exemplo, que as pessoas não neguem aquilo que elas fizeram. Então, por exemplo, se eu assinar um documento digitalmente, como vai ter a garantia de que foi eu, porque a assinatura garante a autenticidade, eu não posso negar que eu fiz aquele documento porque eu assinei. Garante o não repúdio. E aí, na prova, você também tem que lembrar que não repúdio pode ser chamado de irretratabilidade, e também pode cair como princípio da irrefutabilidade ainda, irrefutabilidade. Então, aqui estamos falando de princípios que garantem que a segurança atinge o seu objetivo. Esse não repúdio, eu não coloco ele como pilar, mas ele é um princípio, tá? Ele é um princípio também.
tá? Ele é um princípio secundário porque ele depende da autenticidade, né? Eu tenho que ter autenticidade para depois ter o não repúdio. Como é que eu vou garantir o não repúdio se não tem autenticidade, né? Então esse quadro aqui estão os princípios para você lembrar. Mas vamos para a questão? Vamos lá. A segurança da informação baseia-se em 3 pilares. Ele coloca só 3, ó. Confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Tem a autenticidade também, mas isso não quer dizer que a questão está errada, tá? Com base nessa informação, analise as afirmativas. Garantir o acesso, ó, garantir o acesso por pessoas ou dispositivos devidamente autorizados a todo hardware, software e dados sempre que necessário, ó. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, porque ele está falando assim, ó, garantir o acesso por pessoa ou dispositivo devidamente autorizado a todo o hardware, software e dados sempre que necessário. Aí o cara já vem de cara e fala assim, isso aqui está falando o acesso, ele pensa, o acesso é confidencialidade. O cara pensa de cara aqui que é confidencialidade. Não estaria errado, porque confidencialidade é a garantia mesmo de um acesso por pessoa, dispositivo. Só que aí no final ele fala assim, ó, sempre que necessário, né? Ou seja, sempre que o usuário quiser acessar a informação, ela tem que estar o quê? Disponível. Então aqui encaixaria os 2 princípios. Poderia ser a disponibilidade ou poderia ser confidencialidade. Vamos deixar ela em aberto. Vamos lá. As informações devem ser armazenadas de forma que foram criadas, da forma que foram criadas, da forma que foram fabricadas. De modo que não sejam corrompidas ou danificadas, não sejam modificadas, excluídas, alteradas. Aqui a gente já sabe e não tem dúvida que aqui ele está falando de integridade. Tá? Então o 2 não tenho dúvida do item 2. As informações não poderão ser vistas ou utilizadas sem a devida autorização de acesso por pessoas ou dispositivos. Ou seja, as informações devem estar visíveis apenas para pessoas autorizadas. Aqui nós estamos falando de confidencialidade. Aí você fala, professor, parece autenticidade também, não parece? Porque ele fala aqui, devido à autorização de acesso, esse acesso aqui, ó, quando for autenticidade, gente, a IDECAN ela tem que colocar lá que foi algum mecanismo de identificação. Aqui ele não fala, né, ele bota autorização de acesso, mas ele não fala de identificação. Então aqui está mais para confidencialidade. A informação deve ser visível, vista apenas por pessoas autorizadas. Vamos ver aqui um caso, ó. Você entra no site do banco. E você quer ver informações de outras pessoas, você não vai ver, você só vai ver informações suas. Garante a confidencialidade, o acesso apenas para pessoas autorizadas, tá bom? Então volta lá. É uma questão chatinha, né, que você tinha que tomar muito cuidado aqui, mas vamos lá, o item 2 ele já garante que é integridade. Então se eu olhar, ó, esse aqui continua, esse aqui continua, ó, esse aqui já está fora. Esse aqui já está fora, ó, e esse aqui já está fora, porque o item 2 a gente tem certeza, trabalhem assim com a IDECAN, tá? O item 2 a gente tem certeza que ele é exatamente a questão correta, tá? E aí se você for olhar o final aqui, ó, o primeiro item, ó, o que a IDECAN fez? Ela colocou tanto disponibilidade quanto confidencialidade, que era a nossa dúvida, ó, confidencialidade e disponibilidade. Né? Porque poderia ser um ou outro, dependendo do que ele fala. Só que o item 3, ó, confidencialidade, o item 3 lá não poderia ser disponibilidade, né? Porque ele não fala, né? Ele não fala sobre estar disponível sempre que necessário, né? Então, com certeza, a nossa resposta é a letra A. A letra B poderia ser, mas o final lá, disponibilidade, matou, tá bom? Então, a letra A é a nossa resposta. Perceba, não é uma questão tranquila, preste bem atenção, não é uma questão tranquila assim, eu sei, estudei os princípios, vou chegar lá e acertar. Não é, você viu que a gente foi eliminando, foi testando, foi olhando, por quê?
toma cuidado com a Edecam, ela é uma banca chatinha nesse sentido. Então, quando ele coloca lá garantia de acesso à informação, quando fala acesso à informação somente por pessoas autorizadas, é confidencialidade. Só que no final ele coloca sempre que acessar a informação, garantir que esse acesso sempre disponível para pessoas autorizadas. Aí quando ele fala isso lá, volta lá, para a gente frisar isso. Quando ele coloca aqui, ó, sempre que necessário, não é sempre que disponível, que eu tinha falado, sempre que necessário, é disponibilidade, tá? Então, é uma banca chatinha, toma cuidado, vamos lá. A imagem acima, que ele coloca lá, a Alemanha sofre o maior ataque de hackers da sua história. Dados pessoais de mais de 400 políticos foram vazados. A gente já sabe aqui que se foram vazados dados, nós estamos ferindo aqui o princípio da confidencialidade. Só o partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha se salvou dessa invasão, que afeta também a chanceler Angela Merkel. A imagem acima refere-se a uma manchete publicada em um site de notícias da internet sobre um ataque de hackers ocorrido na Alemanha. Os hackers se aproveitaram das vulnerabilidades de segurança utilizando vários tipos de malware, programas maliciosos, para auxiliá-los nos ataques. Entre os vários tipos de malware, qual é aquele? Aí ele cita aqui, ó, qual é o malware, ó, que é capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias dele mesmo entre computadores. Aqui ele dá uma notícia ali que não tem muito a ver, o que ele quer que você saiba daqui até aqui. Qual desses programas ali, ó, se multiplica enviando cópias dele mesmo de computadores para computadores? Aqui a nossa resposta é a letra C, o worm. Tá bom? Tem que lembrar, gente, principalmente nessas questões, a diferença entre vírus e worms. Os dois são muito parecidos. Né? Você vai lembrar que eles são analogias aos nomes deles, né? Então, se você for analisar quem dos dois se propaga, os dois, o vírus se propaga. Se propagar é multiplicar. O worm também se propaga. Se propagar é multiplicar, tá? Mas só que o vírus se propaga infectando. O vírus se propaga infectando. Como assim infectando, professor? Se tornando parte de outro arquivo. Se torna parte, infecta. Ele faz isso aqui, ó. Aqui estão os arquivos do seu computador. O vírus se propaga aqui dentro, ó. Infectou aqui, ó. Se tornou parte. Aí ele vai se propagando aqui quando você executa o arquivo. O arquivo precisa ser executado, né? Ele precisa de uma ação do usuário para se propagar. Precisa ser executado para se propagar. Então ele precisa de uma ação do usuário. Claro que existe um tipo de vírus que ele pode ser executado de forma indireta e ele se propagar, que é o vírus de script. Mas é uma exceção. O vírus de script ele pode ser executado automaticamente. Não é executado automaticamente. O usuário abre o navegador de internet e o navegador executa o vírus de script. Então é uma execução indireta, porque teve a ação do usuário também. Então o worm se propaga fazendo o quê? Se propaga de computador para computador. Só que ele não se propaga infectando de computador para computador. Para computador. Vou fazer o desenho aqui para você ver. Ele não necessita de hospedeiro. Já vou botar aqui, ó. Não necessita hospedeiro. O vírus tem hospedeiro. O vírus ele usa o arquivo como hospedeiro. Ele só existe por causa do hospedeiro. Então o worm se multiplica assim, ó, de computador para computador, usando falhas do sistema. Ele vai se propagando usando as falhas de sistemas, falhas de programa. Ele se multiplica autonomamente. Ele é autônomo. Autônomo. O vírus não é autônomo. Esse worm, ele é autônomo. Ele é um verme. Um verme que se multiplica por falhas do sistema e não precisa ser executado, porque ele usa falhas já projetadas pelo cara que criou ele para ele se multiplicar. Então ele não precisa ser executado. Tá?
para ele se propagar. Então a resposta é a letra C. Dessas opções, durante as nossas resoluções de exercício, nós vamos detalhando mais, mas eu já quero falar, ó, o spyware, ele é um programa espião, né? O spyware ele é um programa espião. O que o spyware faz? Ele monitora, né? Ele monitora o computador que ele está, né? Ele é um programa que monitora as atividades do usuário. Beleza? Existem várias espécies de spyware, uma delas é o Keylogger. O Keylogger é um spyware que monitora teclado. Tudo que você digitar no teclado, o spyware do tipo Keylogger pega. Ele monitora teclado. Então, se você estiver usando o teclado aqui, ó, tá digitando no teclado, essas informações digitadas no teclado estão sendo enviadas pelo spyware para o espião pessoa que está esperando essas teclas digitadas. Esse é o Keylogger. Volta lá. Aí nós temos aqui, ele colocou botnet, que é uma rede zumbi. Eu vou explicar o que é botnet mais pra frente, tá? Para vocês. Quem já viu a teoria já sabe o que é uma botnet. E os ransomware são programas sequestradores de dados. O ransomware é um sequestrador de dados. Aí você fala, como assim, professor, sequestrador de dados? Ele tem o poder de criptografar arquivos. Criptografa arquivos. Se ele criptografar arquivos, quando você vai abrir o arquivo, ele te pede uma senha. E aí, para você ter a senha, ele te cobra um resgate. Por isso que o nome dele é ransomware. E esse que criptografa arquivo, ele é um ransomware do tipo cripto. Cripto é o ransomware que criptografa arquivos. Só que tem o ransomware que criptografa dispositivos. Não é o arquivo, é o dispositivo. Quando você vai abrir o seu celular, ligar o seu celular, ele pede senha. Você fala, uai, mas eu nunca coloquei senha no celular. Pois é, sequestrou os dados do seu celular. Tá bom? Esse é do tipo Locker. Locker, ele é o ransomware que criptografa o dispositivo. Tá? Então aqui eu fiz um apanhado rápido. Claro que durante a gente vai fazendo exercício, eu vou relembrando vocês desses dados, tá? Mas vamos lá. No contexto da segurança da informação, analise os seguintes itens. Malware, que tem como finalidade armazenar tudo que é digitado aí, ó, pelo usuário, objetivando capturar informações sigilosas, como senhas, número de cartões de crédito. Isso aqui é um Keylogger. Professor, e aquele spyware, aquele outro tipo de spyware, professor, que não captura teclas, mas captura o clique do mouse, que você vai clicando, ele vai copiando a imagem do clique do mouse. Esse é o Screen Logger. O Screen Logger, diferente do Keylogger, ele captura a imagem do clique do mouse. Então, se você estiver entrando no site do banco, aí tem um teclado virtual lá, e tem os números, você vai clicar lá, ele copia a imagem do clique do mouse. Esse é o Screen Logger, tá? Volta lá. Então a gente já sabe o primeiro. Segundo, malware normalmente recebido como um presente de grego, que além de executar as funções para as quais foi projetado, também executa funções danosas sem o conhecimento do usuário. Esse é o cavalo de Troia. Professor, o que é um cavalo de Troia, professor? Professor, fala aí, vamos lembrar, vamos lá. O cavalo de Troia também pode ser chamado de trojano e ele tem duas características importantes. Ele vem disfarçado. Ele é um programa disfarçado de joguinho, de cartão de Natal, disfarçado até de antivírus. E aí o objetivo dele é abrir as portas do teu computador. Por isso que o nome dele é Cavalo de Troia, por causa da história de Troia, né? Abrir as portas. Aí quando ele abre as portas do computador, a pessoa que está usando esse cavalo de Troia para invadir o teu computador, porque isso aqui é uma invasão, ele tem o controle total da tua máquina. Controle total. E esse controle é à distância, controle total remoto. São palavras-chave aí, controle remoto, à distância. O cara consegue controlar teu computador através do cavalo de Troia. Então você instala um jogo no teu computador, o jogo até funciona. Por isso que ele fala, também executa funções danosas. Não, mas ele também executa as funções para quais foi projetado. O joguinho funciona, mas por trás ele está sendo uma porta aberta para o cara controlar o teu computador através dele. Então o item 2 é um cavalo de Troia. É um tipo de fraude, aqui é um golpe, ó. Golpe. Em que uma pessoa tenta persuadir a vítima para que forneça informações sigilosas como senha de banco.
esse golpe, né, que o cara tenta enganar a pessoa, ele pode ser o phishing. Eu não sei se tá aí como phishing, mas vamos ver. O que é o golpe de phishing? Olha para cá. O golpe de phishing é o seguinte: eu recebo um e-mail falando assim, atualize seus dados no Banco do Brasil. Aí eu vou lá e tento atualizar meus dados, abre um site idêntico, pede meu nome, CPF, cartão de crédito para atualizar meus dados. Aí eu vou preenchendo. Quando eu enviar, vai pro golpista. O golpista jogou a isca, eu caí na isca, ele pescou as minhas informações. Golpe de phishing. E para que eu, ao ler o e-mail, pense que é o banco, eles usam uma técnica chamada de engenharia social. A engenharia social é a lábia, é a persuasão. É o que o golpista usa para eu morder a isca. Ele me jogou a isca, mas ele não vai falar assim, ó, preenche seus dados aí que isso aqui é um golpe. Não, ele vai falar, ó, é do banco, o seu nome tá sujo no SPC. Ele tenta usar uma engenharia social, uma lábia. A engenharia social está dentro de phishing. Volta lá. Então eu não sei se ele colocou engenharia, porque eu não virei a página ainda, mas vamos ver o que ele colocou. Ele colocou engenharia social, colocou phishing também, mas vamos lá. Veja, item 1, keylogger. Então a gente já sabe que o item 1 é keylogger. Esse aqui morreu e esse aqui morreu. Tá bom? Só ficou os dois, ó. E a gente já sabe que o segundo é um cavalo de Troia, esse aqui morreu. Então ele considerou o item lá de trás, ó, do item 3 como engenharia social. Aí você fala, professor, então você errou? Não, não é isso. Ó, deixa eu te explicar aqui de novo. Phishing. Phishing é um golpe, é um scam. Scam, golpe. Qual é o objetivo do phishing? Objetivo, ó. O objetivo é capturar informações, pescar informações. Pescar informações para um golpe, para uma atividade fraudulenta. Pescar informações do usuário. Pescar informações confidenciais. Esse é o objetivo. Você vai anotar aí, pronto. E para ele atingir esse objetivo, ele usa uma isca. Qual isca pode ser? Um SMS, pode ser um site falso, como eu acabei de falar, um e-mail, né? Um e-mail também. Pode ser um telefonema, até pelo telefonema pode acontecer. O cara liga e fica tentando pegar suas informações pelo telefone. E aí, qual é a técnica? Quais são as técnicas que o golpista vai utilizar para você morder a isca? Porque ele vai mandar a isca lá, mas ele vai ter que usar alguma técnica para você morder. Aí pode ser engenharia social, como eu coloquei ali na questão. A engenharia social é a lábia, a persuasão, é a exploração da confiança da pessoa naquela empresa, mas também pode ser uma outra técnica chamada de farming, que é a alteração do DNS. Farming, alteração do DNS. Aí você fala, como assim? Você está aqui, ó. Você está aqui. Aqui está o servidor verdadeiro. Servidor do... Vamos botar aqui servidor do UOL verdadeiro. Servidor do UOL verdadeiro, que tem um IP, vamos botar aqui 210.24.2.13. E aqui o servidor falso que o golpista quer que tu caia. Esse aqui é o servidor falso. Que tem um IP diferente. Tem os 212.24.14.12. Ele quer que você caia no servidor falso. O que ele faz? Ele altera o DNS, porque é o DNS que vai pegar o domínio que você vai digitar. Você vai digitar assim, ó, uol.com.br. Isso é um domínio. Você está digitando o domínio. Quando você digita um domínio, é o DNS que é convocado para pegar o domínio e procurar quem é o IP daquele domínio, o endereço IP. Aí ele te leva para cá, ó. O objetivo dele é te levar para lá. O DNS converte endereços IPs em domínio e vice-versa. O cara, através do farming, que é uma alteração do DNS, ele altera o DNS e o DNS aponta para cá, para o servidor falso. Tá? Então, aí você acaba caindo no golpe também. Beleza? Então, aqui eu já fiz um apanhado rapidinho sobre phishing. Mas vamos lá, a gente ficou então, letra C, vamos parar por aqui nesse primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente volta para fazer mais exercícios da IDECAN. Daqui a pouco.